Antes de iniciar essa reunião de hoje, eu digo isso para alguns amigos, algumas amigas, conhecidos, e eles sempre duvidam, mas é verdade. Às vezes, conforme o assunto que a gente vai falar, o assunto nos provoca uma espécie de angústia, de ansiedade, porque às vezes o assunto é muito pesado, muito difícil, a gente está de frente olhando para as pessoas, às vezes a gente vê que as pessoas sofrem e quem fala depende de quem ouve. E tem vezes que você vai fazer uma reunião e você diz, esse assunto tá bom, estudei bastante, eu domino, tá? Mas o assunto que eu vou fazer hoje foi o único assunto desses dias em que foram escolhidos os assuntos, os temas que as pessoas pediram para falar, que fui eu que escolhi. E exatamente porque fui eu que escolhi, que vamos dizer assim, da gravidade do assunto, para mim, com certeza, eu fico extremamente ansiosa, não vejo a hora de chegar e falar, porque são coisas assim que dá a impressão que você está conseguindo, através dessa oportunidade bendita, que a gente está conseguindo resgatar uma parte do passado da gente. Então, para mim, estou assim muito emocionada hoje, muito feliz de estar fazendo essa reunião para vocês. Poderia escrever aqui no quadro todos os versículos e os capítulos e de onde eu tirei, mas está tudo anotado e qualquer um de vocês que tiver interesse depois, eu vou passar a vocês, porque deixei tudo anotado aqui. Vocês não se assustem, porque tem só esse caderno aqui que eu vou ler, mas ele não é um caderno grosso, ele era um caderno de 100 folhas, eu já arranquei umas 20, agora ele deve ter umas 80, né? Então vamos lá. Peço a Deus e a Jesus que possamos estar nesse momento envolvidos pelo seu amor, pela sua misericórdia, que ilumine a nossa palavra, que ela venha totalmente embasada no sentimento, na certeza de estarmos realizando aquilo que de momento é muito importante e o melhor para nós. Amado Mestre, que eu possa, através das palavras, representá-lo nesse momento. Que assim seja. Pois sabem que o tema da palestra nossa de hoje é a fé não precisa de obras, e um ponto de interrogação bem grande. E depois, como decorrência disso, vamos dizer assim, um complemento, nós vamos falar sobre a prece. Quando a gente vai falar sobre coisas que, num passado não muito distante, vamos dizer assim, a reforma protestante aconteceu 400, 500 anos atrás. E, na verdade, essa reforma, ela não pretendia criar uma dissidência da igreja. Ela pretendia tirar os cacos que os homens colocaram naquilo que estava escrito pelos profetas, pelas pessoas que conviveram com Jesus. Mas as pessoas, infelizmente, acham que qualquer modificaçãozinha que haja num determinado aspecto já se cria um novo caminho. E não é por aí. Então, eu tenho escutado, já naquela época em que houve essa divisão, Lutero, quando foi traduzir a Bíblia, e com a tradução da Bíblia, ele fez a unificação do idioma alemão, até ali não tinha nada nesse sentido, para que todas as pessoas pudessem conhecer. Como vários autores, há sempre uma dificuldade nas traduções. E nós temos que ir profundamente nos textos, e não só conhecer o idioma, mas conhecer o assunto do que se está falando, para que a tradução possa ser correta.
E chegou naquele ponto onde ele achou que a justificação pela fé era um caminho diferente do que tomava a Igreja Romana. E isso foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e existem duas vertentes hoje que dizem assim, não, a fé não precisa de obras. Ah, mas baseado em quê? Ah, estou baseado num versículo e tal em Paulo. Sim, mas no outro, no outro, no outro, no outro, ele diz diferente. Não, a fé sem obras é morta. Opa, uma coisa contraria a outra. Será que lá está dito de uma forma por um profeta e de outra forma por outro? Está escrito de uma forma por um apóstolo e de uma forma completamente contrária por outro? Não. O erro é das traduções. Porque os evangelhos foram escritos em hebraico. Só o evangelho de Marcos, que nós vamos falar alguma coisa dele hoje, vocês sabem que Marcos, naquela época, o espírito que encarnou como Eurípides Barçanufo foi o apóstolo João Marcos, que tem o evangelho de Marcos. Aquele foi o único evangelho escrito em grego. Depois viria Lucas e escreveria o seu evangelho também em grego, porque ele era extremamente culto. O espírito Bezerra de Menezes, naquela época, era Lucas. Então, vejamos, não se pode traduzir o pensamento na língua dos hebreus para a língua grega, porque existem falta de termos na língua grega e existem falta de termos na língua hebraica e a tradução fica muito difícil. Para fazer aquele texto, teria que se trocar completamente a frase. Então, isso gera algumas dificuldades. Mas, nós podemos pensar assim, o que é mais importante que tudo é a palavra de Jesus. Aí Jesus diz assim, o meu Pai até hoje trabalha e eu trabalho também. Poderia dizer, encerrada a nossa reunião. Se Jesus disse, Deus até hoje trabalha e eu trabalho também, ele está falando de obras. Um segundo exemplo. Quando Paulo ele chamou a si mesmo de apóstolo porque ele foi lembrado disso na estrada de Damasco. Porque ele que estava perseguindo os que seguiam Jesus e queria matá-lo, se pudesse matá-lo, se ele já não tivesse sido assassinado, quando ele vê Jesus, primeiro ele não sabe, aquela luz o cega. Depois Jesus pergunta para ele, Saulo, por que me persegues? E ele desespera-se porque aquela voz e aquela aparência ele reconhece Jesus. E imediatamente ele diz, Senhor, o que queres que eu faça? Se a fé, tendo fé, ponto final, não precisamos de obra nenhuma, Paulo não precisaria ter sofrido tanto e andado tanto e trabalhado tanto para divulgar a mensagem de Jesus. Só a fé basta, ele dizia, acreditem, ponto final. Então eu acho muito importante que a gente comece a pensar profundamente nas palavras e graças a Deus que junto conosco reencarnou Severino Celestino da Silva, nome mais do que brasileiro, mas é professor de hebraico, professor de aramaico, professor de latim, professor de grego, dentista de profissão e um profundo estudioso. E ele, nas traduções lá, ele vai e pega o texto de onde estava. E eu estava assistindo uma palestra com ele, e ele disse assim, perguntando para mim, como é que pode o senhor com uma
um estudo tão diferente, uma área tão diferente, como é que pode, de repente, começar a estudar hebraico e traduzir e fazer isso, fazer aquilo? E ele disse assim, pois é, graças ao meu passado, quando eu passei a mensagem errada, agora Deus me deu a bênção da reencarnação para que eu possa vir e consertar o que eu fiz de errado. Pensei, puxa, que bom, né? Não estou sozinho. Mas, ele diz, por exemplo, que é muito traduzido, que as pessoas dizem assim, que a gente vai ficar, se nós formos acusados por alguém, a quem nós prejudicamos, nós vamos ficar lá na Geena, chama-se como quiser, nas profundezas e tal, e nós não sairemos de lá até pagar o último ceitil. Quando, na verdade, a palavra correta é nós não subiremos até pagar o último ceitil. Porque em muitas e muitas encarnações nós andamos linearmente. Sobe um pouquinho, cai um pouquinho, sobe um pouquinho, mas forma aquela linha. Vocês sabem que quando os aparelhos da UTI fazem uma linha, é morte. Na evolução também, uma linha contínua é morte. A gente que pensa que quem desencarna morre, morre quem não progride e está encarnado. Quem não progride e está desencarnado. Então vejam, são pequenas coisas, mas modifica muito. Deus vinga os pecados até a terceira e quarta geração. Que Deus vingativo! O que meus filhinhos, meus netinhos têm com o que eu fiz de errado? Deus consente que nós paguemos as nossas dívidas na terceira e na quarta geração. Mudou, né? É só até por nada. Não é uma mudança pequena. Outra coisa que nós nos atrapalhamos bastante é a questão da fé, que foi traduzida errado. A palavra que o Martin Luther colocou ali foi fidelidade. E nós traduzimos por fé. Não é? Fidelidade não é fé. Olha, quando eu era criança, eu acreditava no Papai Noel. Então, se eu acreditava no Papai Noel, eu tinha fé que o Papai Noel me traria um presente. Mas coisas que eu acredito em um determinado ponto da minha vida, eu deixo de acreditar em outro quando eu evoluo. Isso é fé. É acreditar em alguma coisa que eu não estou vendo. É acreditar em alguma coisa que eu estou pressentindo que vai vir para mim. Mas fidelidade é muito, muito, muito diferente. O Roberto Carlos cantou assim para fazer as pazes com o Erasmo. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Mas ele não poderia dizer, você, meu amigo fiel, porque o amigo dele tinha sido infiel. Amigo de fé é outra coisa. Olha, eu sou tão amiga, mas tão amiga dos meus amigos coxa branca, que eu mandei até pintar meu barraco de branco e a cerca está verde. Olha que coisa maravilhosa. Olha a graça. Mas vejam, são coisas simples, mas é preciso que a gente entenda profundamente o que é que nós estamos falando. Nós seremos justificados pela nossa fidelidade a Deus. Então, nesse sentido, Paulo disse assim, nós não seremos justificados pelas obras da fé, para que nós não fiquemos orgulhosos dela. O que é isso? Eu construí uma igreja imensa. Eu já estou com a minha cadeira cativa no céu. Daí o outro vem e faz uma maior ainda. São obras. Mas isso aí eu não vou ser justificado no mundo espiritual por causa das obras materiais. Tem outro sentido também. Nós não seremos justificados
pelas obras da fé, simbolizando da lei. Espera um pouco, agora já mudou um pouco as coisas. Explicando, se a gente for estudar os textos e fazer a comparação, nós vamos ver que quando nós obedecemos uma determinada lei por medo da lei, nós não estamos liberados e não vamos ser justificados do lado de lá. Eu não estou correndo a 120 por hora porque ligaram os radares. Então eu não estou cumprindo, não precisaria de radar. A partir da hora que tem um sinal que diz 60, eu sei que não pode passar de 60 naquele ponto. 40, 30, seja lá o que for, eu sei qual é a velocidade de segurança daquele lugar. Não precisaria de um radar. O que aconteceu? No primeiro dia que desligaram os radares, 10.000 pessoas foram flagradas em excesso de velocidade em Curitiba. 10.000 infrações num dia. Essa pessoa não pode dizer assim, eu não sabia. Porque de repente, se ele vê um radar e tem tudo avisando, ele freia, mas ele só freia porque ele tem medo da lei. Ele ainda não tem respeito pela lei. Dá para acompanhar o raciocínio que eu estou colocando? Então, veja, em muitas e muitas e muitas passagens, vai estar escrito assim, que a fé sem obras é morta. Mas as obras da fé não nos justificam para a salvação. Então, se nós não formos nos ater bem ao que realmente cada um quis dizer, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E por isso eu trouxe uns detalhes aqui que vão poder nos ajudar melhor nisso aí. Estudando ali o Velho Testamento, a gente descobre quando foi inventado o diabo, ou Satanás. Já começou lá no Gênesis. Eu não disse que não era para vocês comerem do fruto da sabedoria. Não tinha macieira lá e ninguém comeu maçã nenhuma. Aí rapidamente o homem, como sempre, muito valente, disse, foi ela que me tentou. Joga a culpa para o outro. Aí a mulher, como eu também não vou ficar com a culpa, já que ele jogou para mim, foi a serpente. Aí na falta da serpente, o diabo. Aquilo que fizer de bom sou eu, aquilo que eu fizer de mal é o Satanás que me inspirou. Olha, achamos um bode expiatório. Vocês sabem de onde vem esse termo bode expiatório? Que os judeus acreditavam que eles tinham que fazer uma oferenda para que Deus ficasse tranquilo com eles e não mandasse muitas pragas e muitas coisas terríveis. Então, chegava numa festa lá, a tal da festa do Yom Kippur, e eles catavam um bode, tacavam o bode lá para baixo do despenhadeiro e matavam o bode, ofereciam o bode para Deus. Acho que Deus ficava tão feliz, né? Por isso que começou a se dizer, esse aí vai ser pego como bode expiatório, porque eles chegavam lá e pegavam o bode que eles achavam que estava incomodando ali no redil e jogavam o bode no Yom Kippur e achavam que estava tudo certo. Então vejam que, como é que nós vamos fazer para estudar a Bíblia? Como é que nós podemos aprender a Bíblia? E eu trouxe algumas situações bem interessantes aqui, que eu espero que um dia vocês queiram buscar lá também e chegar nas conclusões de forma muito melhor e menos difícil do que é para mim. Jesus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Não, mas eu não consigo, eu não posso. Não. Jesus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Você se coloca para o trabalho, ele diz, vou te ajudar. Você coloca para o estudo, vou te ajudar. Sempre que a gente quer fazer uma ação no bem, nós temos ajuda. Com ações no mal também. Então vamos lá. Como é que nós vamos
ler as coisas da Bíblia e entender. Primeiro, começa com a questão do Novo Testamento e Velho Testamento. O certo seria a gente dizer Primeira Aliança e Segunda Aliança. Primeira aliança de Yahvé com o povo hebreu. Segunda aliança é a segunda proposta de Jesus com o seu povo. Outra coisa que nós esquecemos. Jesus nasceu judeu, viveu como judeu, pregou aos judeus e morreu como judeu. E nós tentamos fazer assim, não. Jesus é nosso e os judeus são os capetas. Todos os capetas judeus daquela época estão tudo aqui nessa sala, alguns deles pelo menos, né? Então, porque outros tantos estão por aí. Jesus nasceu judeu, viveu como judeu, pregou aos judeus e morreu como judeu. Primeira coisa que nós temos que entender. Então, se nós vamos ler a Bíblia, vamos entender o seguinte. Nós temos que fazer 3 perguntas para qualquer coisa que nós vamos ler. Quando isso foi escrito? Primeira pergunta. Quando? Para saber se você pode encaixar aquilo e misturar com uma coisa que foi escrita há 2000 anos depois e querer fazer interpolação, que não vai dar. O que nós não notamos às vezes é que coisas que Jesus disse, ele estava citando o que ele falava aos sábados na sinagoga, como ele cita o Salmo 22, quando ele diz: ó Pai, por que te afastas de mim? Ele está citando um salmo, como ele fazia aos sábados. Ele não está dizendo que Deus o tinha abandonado. Ele começa a citar o salmo. Então, a primeira pergunta que nós vamos fazer: quando é que foi escrito? A segunda: para quem foi escrito? E a terceira pergunta: por que foi escrito? Então, para quem foi escrito a primeira aliança, que nós chamamos de Velho Testamento? Ao povo hebreu. Para quem foi escrito o Segundo Testamento? Para o povo hebreu. Mas o povo hebreu não quis saber, todo o povo, do que Jesus veio relembrá-los e fortalecer com exemplo. Então, aqueles que seguiam o que Jesus falava se autoproclamaram cristãos e os outros continuaram se chamando de judeus. Só que entre os próprios judeus havia uma divisão. Existiam os saduceus, que eram os materialistas, que só acreditavam na matéria e só aceitavam o Pentateuco, os 5 livros atribuídos a Moisés, porque no último, quando ele relata a própria morte, fica difícil de que Moisés escreveu a própria morte dele, depois da morte. Então eles só aceitavam esses 5 livros. E os fariseus, que se achavam mais espiritualizados, eles acreditavam na reencarnação e aceitavam os 5 livros mais todos os profetas. Então eles já tinham aquela divisão. Por isso que nós temos tanta dificuldade, às vezes, em entender por que num lugar parece que está falando uma coisa e no outro lugar parece que está falando outra. E temos coisas muito interessantes. E às vezes eu me perguntava assim, senti uma dificuldade tão grande de entender certas passagens. Eu dizia assim, um dia eu vou entender isso, e o dia que eu entender isso, eu quero passar para as outras pessoas para que eles não tenham tanta dificuldade como eu estou tendo para entender. Eu espero que vocês não tenham essas dificuldades que eu tenho. Mas de repente, né? Por exemplo, nós dizemos que a Torá é a lei. Nesse primeiro mandamento está contido toda a lei e os profetas. Está traduzido em todos os lugares. Pois não é. Todos os mandamentos estão contidos na lei e nos profetas. Torá não significa lei. Aí a explicação. A lei é uma coisa que aprisiona. E o ensinamento liberta. A Torá significa ensinamento. Os judeus se reuniam e durante 3 anos, aos sábados, durante 1 hora, eles conseguiam ler todos os versículos que tinham
nos seus ensinamentos. Então, a Torá significa ensinamento, não é lei. Mas a maioria traduz por lei. E não é lei. O ensinamento liberta e a lei aprisiona. E nessa questão de lei, tinha uma frase que eu lia e pensava assim, puxa, Hermínio, você bem que podia baixar aqui e me explicar isso aqui, porque é muito difícil eu entender isso aqui. Mas o Hermínio não baixava, nunca baixou. Continua lá no Rio, às vezes ele vai lá para Caxambu e não baixava. E é como se ele dissesse assim para mim, tá aí meus livros, estude, um dia você vai chegar à sua conclusão, né? Então vamos lá. Você já deve ter ouvido isso tantas vezes quanto eu. Que ele dizia assim, o apóstolo Paulo falava assim, eu só conheci a lei através do pecado. Eu falava, como é que pode? Aí o Árimo chega e diz assim, o desconhecimento da lei não livra ninguém das responsabilidades. Poxa, mas como é que pode? Eu não conheço a lei. Um diz que não precisa ler, outro que pode conhecer. Aí tem uma outra frase que ele dizia assim, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aí me matava Paulo. Mas não é possível, eu não consigo entender por que Paulo disse isso. Parece que eu tenho um espinho na cara. Em outro ponto ele diz assim, não reclames contra o teu aguilhão. E eu vinha de novo. Só conhecia a lei através do pecado. Paulo falando. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Agora vamos traduzir tudo em miudinho. Na verdade, o que ele está dizendo, o aguilhão da morte, a dor da morte, ele diz assim, que só porque nós não respeitamos os ensinamentos de Deus, podemos chamar de leis de Deus ou não, mas os ensinamentos, é que nós caímos no aguilhão da morte. E a força do pecado é a lei. O que ele quer dizer? Enquanto nós não cumprirmos com aquilo que nós nos comprometemos na primeira e na segunda aliança, nós temos que cair ainda na lei onde nós temos que nascer e morrer. É ruim nascer e é ruim morrer. É ruim para quem morre e é ruim para o morto. É ruim para quem nasce e ruim para quem se despediu dele lá no mundo espiritual. Porque os nossos filhos, nossos netos, nossos amores que estão aqui, quando eles vieram para nós, eles se despediram da sua família do lado de lá. Foi como se fosse uma morte pro lado de lá e vieram pro lado de cá. E essa daqui, quando nós morremos aqui, voltamos para a nossa casa, é a nossa libertação. Mas quando a gente vem de lá, que está livre, para se enfiar no escafandro da carne e sofrer todas as dificuldades num mundo de provas e expiações, é muito doloroso. Então morrer não é problema, gente. Você viveu, acertou, não acertou, se comprometeu, não se comprometeu, você terminou aquele seu tempo. Você volta, vai rever com professores amorosos o que você fez, o que você não fez, aonde você passou, onde você não passou, e vai pensar que matérias você vai precisar estudar mais e de que forma você vai ter que vir, né, para que você passe no próximo ano que você vem. Deus jamais colocou em nós nenhuma doença. Deus jamais colocou em nós nenhum mal. Estas coisas são colocadas por nós e nós nos libertaremos delas não tendo mais o mesmo comportamento. Agora, quem sai daqui e vai para o lado de lá, se liberta. Chega lá e é recebido com carinho. Chega lá e olha, eu posso chegar e dizer assim, num exemplo bem simples, puxa vida, por que eu não passei nessa matéria? Sabe por que você não passou? Porque você ia estudar e você deixava o rádio ligado, botava o outro aqui no ouvido escutando uma outra música e deixava a televisão ligada. Então eu ficava se divertindo e olhava para o livro e não entendia nada que estava lá. Digo, então tudo bem.
Então eu quero ir numa família bem pobre, não quero que tenha rádio, não quero que tenha televisão, não quero que tenha aparelho para enfiar no ouvido, nada, porque eu quero estudar direito. Eles podem dizer assim, mas você se distraía porque você queria. De repente não tem rádio dentro da tua casa e você fica escutando o rádio do vizinho e quer se distrair. Tem gente que se distrai até com o passarinho cantando. Daí eu digo, sabe, é melhor eu vir um pouquinho surda. Porque eu não vou ficar me distraindo tanto. Como eu disse, é um exemplo grosseiro, mas é um exemplo. Olha, eu fiz tantas coisas boas, eu fui uma pessoa tão generosa, tão maravilhosa, como é que eu fui cair dessa forma? De repente entrei na vida onde a minha família me orientou tão bem, onde eu tive religiosidade desde pequena, como é que fui de repente sair dessa vida e ser chamada do lado de cá de prostituta? Puxa, eu tive todo o encaminhamento, como é que eu caí dessa forma? Ah, mas é que eu era tão linda. E as pessoas mentiam tanto para mim, se aproveitavam de mim. E eu achava que elas gostavam de mim, mas elas gostavam da minha beleza física. Elas gostavam dos meus olhos azuis. Elas gostavam do dinheiro que eu tinha. Eu acreditava que estava fazendo bem e elas estavam me levando para os vícios e para uma vida de dissipação. Tudo bem. O que é que você propõe? Olha, eu proponho vir feia, tira os olhos azuis, tira as pestanas longas, corpo escultural, não quero. Eu quero ser tão cheinha que todo mundo me chame desde os 15 anos de tia, que eu use um óculos, que daí eu vou ser uma excelente professora. Eu tenho que me proteger de mim. Então eu venho assim, depois fico dizendo, ah Deus, ó vida, por que eu sou assim? Porque eu pedi. Mas vamos voltar para a nossa fé e as nossas obras. Até aqui deu para entender o que eu falei sobre a fé e as obras? A obra que não vale é aquela que a gente diz assim, eu fiz isso porque eu tinha medo da lei. Eu não roubei porque eu não tive oportunidade. Eu não matei porque eu não tinha uma arma na mão. Isso aí, eu não posso ser justificada por isso. Então, eu não cometi esses delitos, mas eu não cometi porque eu não fui testada. Por isso, a fé sem obras é morta. Vamos dar mais um exemplo bem simplesinho. Eu pego na minha mão uma bolota de carvalho. Todo celta, todo druida tem que plantar o seu carvalho. Aí eu olho aquela bolota e digo assim, que Deus te abençoe, bolota. Eu tenho fé, eu acredito que você vai nascer, vai se tornar uma lindíssima árvore, vai viver 2000 anos. Eu desejo tudo de bom para você. Essa é a minha fé. Tudo bem. O outro vem, não diz nada disso. Pega a semente, faz um buraco na terra, planta a semente, rega a semente, cuida da árvore e deixa a árvore para a posteridade. O que é mais importante, a fé ou a obra? Agora, se a gente puder fazer as duas coisas juntas, é uma coisa maravilhosa. Mas realmente, a fé sem obras é morta. Dizer que acredita numa coisa, mas não fazer nada por aquilo, olha para uma pessoa pobre e diz assim, puxa vida, o que você precisa? A pessoa diz, olha, eu estou com fome, estou com frio, estou com tudo que não é bom. Eu digo, olha, mas eu vou fazer muitas preces para você. E tomara que mais ali na frente você encontre um coração generoso que te dê isso aí que você precisa. Vocês já pensaram a gente chegar numa casa, sentir aquele cheirinho delicioso, daquela comidinha que acabou de ser temperada? Aquela mesa cheia. Isso acontece muito nos natais, né? Jesus manda um monte de gente nas nossas casas, a gente nem sabe. Olha, vai na casa daqueles lá, porque eles sempre falam em meu nome. Pode ir lá que eles vão te dar. Aí está aquela mesa entupida que vai sobrar comida, que tem gente que vai passar mal, tem criança que vai para o pediatra no dia seguinte.
Tem uma série de coisas. Aí alguém toca a campainha. Ou bate palmas lá. Tem alguma coisa para dar? Diz, não tem nada. Tem alguém aqui que nunca disse não tenho nada tendo muito? Será que tem algum de nós que pode dizer quando me pediram eu não tinha nada mesmo? Duvido. Para nós nos livrarmos até a gente pensa assim, que bom que eu moro num apartamento, que agora ninguém toca no meu apartamento. O porteiro se encarrega de despachar lá na frente. Vai ser assim a nossa dificuldade amanhã. Poxa, mas olha, eu estou procurando um emprego, eu preciso desse emprego. Olha, aqui estão todos os meus currículos. Deixa aí. A hora que eu tiver tempo eu vou dar uma olhada. Olha, mas eu preciso começar a trabalhar, não tenho experiência. Pois é, deixa aí. Qualquer hora dá uma olhada, depois eu te dou uma resposta. Lei de ação e de reação. E eu fui pegar nas obras que nós já estudamos para falar de um aspecto que eu acho muito importante e queria trabalhar esse aspecto com vocês. A prece é a maior obra que nós podemos fazer se tivermos fidelidade. Vamos dar um exemplo. Eu sei que um amigo meu está precisando de sangue, vou lá e dou o sangue. Obra meritória, tive fé e fiz minha obra. Tá. Nenhum amigo meu está precisando, mas eu fui lá e doei sangue. Eu fiz duas obras. A da fé, que a gente vai dizer aqui fidelidade, e a obra que eu fiz alguma coisa por alguém que nunca vai me dizer muito obrigado. Não estou esperando também muito obrigado. Vocês acham que a fé, ou a prece, vamos dizer assim, ela é uma obra ou ela não é uma obra? Existe uma ação na prece? Ou é simplesmente um gesto de fé? Eu jogo e penso sempre que outra pessoa faça, que outra pessoa ajude, que essas coisas assim. O que vocês acham que é a fé? É a prece em relação à fé e às obras? Vocês lembram que nós estudamos juntos ação e reação? Eu fui pegar do livro que nós estudamos juntos. Em Marcos, que é o nosso Eurípides, né? Lá no capítulo 11, ele vai falar sobre a união da fé com as obras. E ele diz assim: tudo quanto suplicardes e pedirdes, crede que recebestes, e assim será para vós. Não, eu não posso ter pedido tanta coisa esquisita para mim. Será? Vamos continuar. E quando estiverdes, e se tiverdes alguma coisa contra alguém, e for fazer um pedido para Deus, primeiro perdoe aquele a quem você tem mágoa dentro do teu coração, senão a tua prece não será levada em consideração. Vamos ler como é que o Marcos escreveu isso. E quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Porque se você não perdoa aqueles que te ofenderam, o Pai que está nos céus não o perdoará. E agora? Está escrito aqui que tudo o que eu pedi, com fé, com certeza, acreditando, eu vou receber. Por que quando a gente recebe o que pediu, a gente se aborrece? Vamos dar um exemplo bem simples. Vamos pegar nós que estamos aqui, vamos servir de exemplo póstumo.
vamos dizer assim, um exemplo assim, daquela mocinha bem engraçadinha, brejeira, tudo de gracioso, que está namorando um rapaz, mas ele é a coisa mais bonitona, uma pessoa bem sacudida, um homem decidido, genioso, mas eu digo, poxa, mas tem uma personalidade, ruim, mas é personalidade, né? Tudo é personalidade. Toda máscara que se usa é personalidade. Aí eu digo, mas eu ponho o Santo Antônio virado de cabeça para baixo dentro da água, eu vou comprar o bolo lá na Praça Rui Barbosa e compro 5 fatias de bolo para ver se vem o santinho dentro, e faço, e tanto pedi que eles me dão. E eu caso. Dali uns anos eu digo, mas o que eu fiz, meu Deus do céu? Nada. Eu pedi e fui atendida. Mas por que agora eu digo assim, some da minha vida e não some? Ah, bom. Mas não é bem assim. Nós não podemos simplesmente nos livrar daquilo que nós pedimos com tanta ênfase. A família que nós temos, fomos nós que pedimos. Os cobradores de conta que estão na nossa casa, fomos nós que pedimos. As dificuldades físicas, financeiras e intelectuais que nós temos, fomos nós que pedimos. As doenças, fomos nós que pedimos. E Ele nos deu. E nos ajuda a nos libertar dela depois. Porque às vezes a gente diz assim, só com essa limitação é que eu não torno a cair no mesmo buraco. E Ele nos dá. Daí no livro Ação e Reação, que nós estudamos juntos aqui, o Druso, que é o diretor da Mansão da Paz, ele diz assim, sem dúvida, você não vai poder modificar o curso das leis, porque muitas vezes nós somos pegos pelas leis. Não é bem que eu pedi isso, mas eu fiz. Por merecer isso, então a lei faz com que se cumpra aquilo que eu tenho de merecimento. Diante das quais nós nos fizemos réus, sujeitos a penas múltiplas, mas renova-nos o modo de ser, valendo não só como abençoada plantação de solidariedade em nosso benefício, mas também como vacina contra a reincidência no mal. As nossas preces não só servem como remédio, mas servem como vacina para que a gente não reincida no mesmo mal. Quando nós fazemos uma prece, e além da prece, nós fazemos uma ação de caridade, nós criamos na espiritualidade como se fosse um banco de fluido para transmitir às outras pessoas. Vamos dizer assim, nós vivemos regradamente, pagamos nossas contas, temos nossa casa, uma vida simples, mas uma vida tranquila, e com isso nós estamos pensando não só em nós, estamos pensando nos nossos filhos, porque nós fizemos um pé de meia. Nós fizemos uma casa, por mais simples que seja, é uma casa. Nós construímos alguma coisa, é uma obra. E o desejo de que ele vá bem e progrida é outra obra. Mas cada vez que nós fazemos uma boa obra e fazemos uma prece com fé, nós jogamos no banco da espiritualidade de forma fluídica alguma coisa que é como se fosse uma matéria. Nós depositamos no banco da espiritualidade. As obras materiais ficam na matéria, as obras espirituais servem ao espírito. Quando nós queremos ajudar alguém, nós temos que ir ao banco, vamos dizer assim, o banco central, para ver se nós temos direito a algum crédito. Aí nós sacamos do crédito que nós depositamos. Porque tem gente que diz assim, você está me dizendo para eu fazer evangelho no lar, mas eu tenho que fazer evangelho sozinho. Eu digo, você acha pouco? É importantíssimo, faça sozinha. Porque você vai poder sacar no banco da espiritualidade quando eles precisarem.
E daí quem vai ficar devendo são eles, que vão ter que repor através das boas ações. Mas imagina que felicidade eu poder ajudar uma pessoa que eu amo, sabendo que ele não tem crédito, e eu sacar do meu crédito para que ele possa ter ajuda naquele momento. Vocês acreditam no que eu estou falando? Quando vai aquela caravana de Maria atender aos que estão no maior sofrimento, que são os suicidas, aquelas pessoas estão como se estivessem afundadas num charco de sofrimento, de dor, de revolta, de ódio, de tudo de pior que possa ter. E elas impregnam dentro da mente delas com tanta força aquele ato estúpido que elas fizeram, que aquilo fica se repetindo, até que elas entendam e se arrependam verdadeiramente. Aí vai aquela caravana, e aquela caravana vai passando, e vão jogando fios lá para baixo, como se fossem cordas. Do que vocês pensam que são feitos esses fios, essas cordas? Das orações, das preces que foram feitas em intenção àquela pessoa. Você teria coragem para salvar um filho que caiu num buraco, jogar um fio de linha para ele se segurar e vir, ou você daria o próprio braço para tirar teu filho? É assim que funciona. A coisa mais importante que eu queria passar para vocês é isso. Nós temos que aliar a fidelidade a Deus, porque fidelidade a Deus não é acreditar em Deus. Fidelidade a Jesus não é acreditar em Jesus. Eu até posso dizer para vocês que eu não acredito. Nem num nem no outro. Já acreditei, não acredito mais. Porque eu sei que eles existem. Eu sei que é verdade. Então não depende de eu crer ou não crer, acreditar ou não acreditar. É verdade. E em cima dessa verdade, nós temos que construir nossa vida. Não tenho nenhuma preocupação com quem não acredita. Eu quero para mim a frase do Chico Xavier. Que cada pessoa seja como quiser e eu como tenho que ser. Eu deixo a cada pessoa que seja como quiser, mas eu que seja do jeito que eu tenho que ser. Porque eu vou responder por mim. Tem uma outra frase que eu queria passar para vocês, que eu não passei ainda, que provavelmente essa frase nunca pegou vocês, pegou só a mim. Vocês lembram de uma frase que diz assim, quando Jesus diz para um grupo de hipócritas, malvados, terríveis que estavam lá, ele diz, vocês, todos os pecados vos serão perdoados, até aqueles que vocês estão fazendo contra mim. Mas o pecado contra o Espírito Santo não vos será perdoado. Vocês já ouviram falar nisso? Mas na doutrina espírita nos explicam que Espírito Santo é uma pleiade de espíritos que trabalham em nome de Jesus. Mas naquele momento era Jesus que falava, que eles podiam duvidar das coisas, até dele. Mas ai daquele que duvidasse do Santo Espírito. Ele falava de Deus. Sabe o que me movimentou mais do que tudo para fazer essa reunião aqui? Quando aconteceu aquele escândalo de gente pondo dinheiro na meia, dinheiro não sei aonde, e aquela vergonheira toda, e eles se juntaram e se abraçaram e fizeram uma prece. Eu cheguei a ficar enjoada. Tal angústia que me deu, porque eu sei o preço que isso vai ter. Porque lá nesses estudos que nós fazemos, Jesus diz assim,
ai daquele que, sabendo a verdade, passar mentira para os outros e que, sabendo que está fazendo errado, tentar vender uma falsa imagem. Imagina, com todo aquele roubo, se abraçar e fazer uma prece, agradecendo o dinheiro que recebeu e pedindo para vir mais. Gente, os ladrões também rezam. Mas tudo que pedir vai lhe ser dado. Não é assim? Vão ter mais. Só que é engraçado, como eles estão trancados, não tem como gastar aquele dinheiro, sabia? É assim que acabou de morrer. Todo o dinheiro que possa ter, não vão conseguir nada com aquele dinheiro. Mas aquele dinheiro em cima da pessoa que conseguiu aquele dinheiro de forma desonesta é um peso terrível. Fale, meu. Conta aquela história de dois carpinteiros. Qual é? Muito a propósito do tema de hoje. Sim, é bem... Acho que vocês conhecem essa história, mas é bem oportuna mesmo. Falando da fé e das obras, tem uma história de Humberto de Campos que fala exatamente assim, que um anjo veio fazer um estágio aqui na Terra e estava junto com um aprendiz e de repente eles viram duas carroças atoladas no barro. Numa delas, o carroceiro se ajoelhou e, fazendo uma prece com toda a sua, mas com todo o seu amor, de todo o seu coração, de ai meu Deus, tira a minha carroça, pelo amor de Deus, afundada aqui, o cavalo está até o meio das patas nessa lama, e rezava, e o outro chutava a roda da carroça, falava palavrão, gritava, socava o burro. Aí o instrutor perguntou para o anjo, quem você acha que Deus vai ajudar? Ele, claro, aquele que está ajoelhado, ali rezando, uma pessoa tão boa dessa aí, ele disse, está enganado. Aquele outro, ele está desesperado, porque ele tem que tirar, e infelizmente na grosseria dele ele fala todas aquelas bobagens, mas existe uma obra, existe uma ação para tirar. O outro não, ele está esperando que caia do céu. É que nem aquele árabe. Pena que o Alídio não está aqui, porque era primo do Alídio. Que ele disse, se ajoelhou e disse assim, Senhor, cuida dos meus camelos, porque eu vou dormir, eu estou muito cansado, eu estou com preguiça de amarrar os camelos e tal, e o Senhor cuida dos camelos e eu tenho fé. Assim seja. Aí o outro, que não era árabe, mas era turco mesmo, ele disse assim, confie em Deus, mas prenda seus camelos. Porque bateu o vento, o camelo vai embora e Deus não vai segurar camelo de ninguém. Por isso não existe não fazer nada e querer que caia as coisas do céu. Do céu vocês já viram que está caindo. Vai cair mais, né? E vocês sabem por que está caindo tudo isso? Pela obra dos homens. Está tão saturado de violência, de agressividade, de roubo, de sensualidade desequilibrada, de droga, que fica de uma forma, e nós nos alimentamos pela respiração, que é obrigado a vir essas verdadeiras tormentas para tornar o mundo possível de ter vida aqui. Então nós estamos simplesmente recebendo o que nós pedimos. Nós dizemos, Senhor, que eu possa viver mais uns anos. Tem que mandar uma borracha e mandar toda a minha matéria embora, porque senão nem a minha vida não vai ficar. Eu gostaria de pedir que o nosso DJ vai apagar a luz para nós. Ele já está lá. Só antes dele apagar a luz, eu queria pedir o seguinte para vocês. Vocês todos conhecem o Pai Nosso. Deixem a cabeça vazia. Eu vou ler o Pai Nosso para vocês, e eu vou pedir que ele não apague enquanto eu não ler isso aqui, porque no escuro eu não vou ler nada. A tradução do Pai Nosso, como está no hebraico, é essa tradução aqui. Está escrito assim, Pai Nosso dos
céus. Santo é teu nome. Venha teu reino. Tua vontade se fará na terra, quando também nos céus. Dá-nos hoje parte do pão. Perdoa as nossas culpas, quando perdoarmos as culpas dos nossos devedores. Não nos deixes entregues à provação, porque assim nos resgatas do mal. Aí ele explica que expiação é quando nós somos obrigados a cumprir com aquilo que nós fizemos. Provação é quando a gente vem para cá e diz: Senhor, eu quero mostrar que eu já sei fazer. Aí ele vem e me ajuda na provação. Na expiação eu sou obrigada a fazer, porque eu resisti tudo e não quis ser provada em nada. Então eu sou obrigada a fazer. Quando eu fiz esse coração aí, eu lembrei muito de quando nós estudamos o nosso lar juntos, que tinha aquele coração azul no nosso lar, e imaginei que ele pulsasse. Só naquela época, foi antes de eu ter me submetido ao transplante, e eu estava tão fragilizado que eu não conseguia arcar, e a Celi me contou que eles venderam um arame para fazer construção de casa, e não para fazer Então eu não conseguia arcar, não tinha força, ele ficou meio destrambelhado. Mas o que eu queria mostrar para vocês era realmente a ideia que me vinha, que aqui tinha que ter um coração azul e que as luzes acendessem e apagassem para que a gente soubesse que a pulsação do amor nesse Natal para nós é a pulsação azul. Então ontem nós tivemos nossa reunião e na nossa reunião nós conseguimos reunir todas as pessoas daqui da nossa casa, principalmente as pessoas que já fizeram parte do nosso grupo, estando aqui encarnados, agora estão desencarnados, mas continuam fazendo parte do nosso grupo. E foi uma reunião muito bonita, onde era como se os nossos braços não conseguissem se abrir o suficiente para tanta gente que tinha, ia chegando, ia ficando ali, e ouvindo sobre esse Natal azul, sobre essa alegria que eu tenho hoje de poder passar isso para vocês.